Irmãos, boa noite. Bom que você está aqui nessa noite. Noite que para a gente é especial porque é o momento do ano que a gente separa sexta, sábado e domingo para refletir sobre família, 3 dias seguidamente, desejosos de acolher a palavra de Deus no nosso coração, essa palavra que nos confronta, amém, que muda as coisas de lugar, para que a bênção do Senhor repouse em maior intensidade sobre a nossa vida. Amém, queridos? E pregação boa é essa. A pregação que nos confronta, que mostra áreas da nossa vida que precisam ser mudadas pelo Senhor. E crente gosta desse tipo de coisa. Ontem à noite tivemos um tempo muito especial aqui. A mensagem, o texto que nós lemos foi onde mesmo? Um de cada vez. Foi em Gênesis e falava a respeito de Abraão, que Deus acreditava que Abraão iria ordenar a sua casa segundo a vontade do Senhor, para que a bênção de Deus viesse sobre a descendência de Abraão, sobre a vida de Abraão e, consequentemente, sobre a vida de outras pessoas. Porque quando uma família se torna modelo de uma família cristã, de uma família que de fato leva a vontade de Deus, coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, ela acaba abençoando a vida das outras pessoas que estão à sua volta. Amém? Eu gostaria de convidar o pastor Jason novamente, mais uma vez, para trazer a palavra ao nosso coração nessa noite. Hoje a esposa dele, a Tânia, veio juntamente com ele. Por favor, Tânia, fique de pé. Essa é a esposa do pastor Jason. Seja bem-vinda. É um prazer receber a irmã entre nós. E vamos ouvir o que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite. Obrigado, pastor Jason. Amém? Eu estou muito feliz de estar de volta e mais feliz ainda por vocês também estar, né? Imagina eu chegar aqui todo animado para pregar e o senhor já tinha pregado tudo ontem. Então, que bom, que bênção é estarmos juntos para celebrar ao Senhor. Nós vamos falar hoje também no livro de Gênesis. E te convido para abrir conosco no capítulo 48. Gênesis 48. Gênesis capítulo 48. E nós vamos falar hoje sobre identidade e destino. Na Monte das Oliveiras, isso aqui já está dentro de um contexto maior e trabalhado há mais tempo, mas mesmo sendo uma mensagem única para vocês, vai dar para vocês entender bem os propósitos de Deus e depois vocês vão poder enriquecer isso com outros passos também. Gênesis 48, começando no verso 11 até o verso 20. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, sejam neles chamados o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável,
e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo. Também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós, Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do nome de Manassés. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e pelos princípios que ela tem e que vão nortear as nossas vidas e produzir aliança de bênçãos, como o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac, a Israel, e isso tem perdurado na vida da igreja nos dias de hoje e será assim para todo sempre. Abrimos o nosso coração e pedimos a sabedoria dos céus e a habilidade de aprender verdades espirituais com o nosso coração, com o nosso espírito, e que o Senhor se agrade da nossa vida, da nossa consagração, da nossa entrega a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Identidade e destino são duas palavras fortes. Cada pessoa, lá no fundo, no íntimo de cada um de nós, de cada pessoa, de cada ser humano, existe um desejo, um anseio muito grande de ser abençoado pelos pais. Mesmo que hoje a nossa cultura tirou isso da gente, e eu posso afirmar categoricamente que nós não mais compreendemos e não valorizamos o significado e o poder da bênção na vida de uma pessoa. A nossa cultura ocidental perdeu isso. A palavra abençoar, para nós, é uma palavra bonita, e é melhor ser abençoado que ser amaldiçoado, mas não significa grande coisa, igual a Bíblia mostra e igual as pessoas criam. Vocês que conhecem bem a Bíblia, devem lembrar a história do seu Israel aqui, quando ele era jovem, e ainda era chamado Jacó, e ele tinha um irmão, gêmeos. Quando a mãe deles, a irmã Rebeca, ficou grávida, à medida que a gestação foi desenvolvendo, ela notou que tinha alguma coisa estranha. O bebê mexer é normal. Alguns chutar e chutar muito faz parte. Mas o caso dela não era nem mexer e nem chutar. A coisa era tão séria que ela partiu para a oração e foi consultar a Deus. O que é que está acontecendo comigo? E aí Deus deu a ela a resposta. Deus deu a ela uma palavra. Acontece que você está grávida de gêmeos. E são duas nações. E o mais novo será maior do que o mais velho. Ok. Naquela época não tinha ultrassom, não tinha esses aparelhos de imagem. Tinha que esperar para ver. E olha a surpresa na hora do nascimento dos meninos. Veio o primeiro, todo peludinho, cabeludinho, ruivinho, e quando puxaram ele, o outro já veio grudado no calcanhar dele. O Jacozinho falou: nós estamos indo para o mesmo lugar, e como ele já está rompendo caminho, não vou fazer esforço não. Ele que me arraste. E eles acharam aquele engraçado. Esse moleque é trapaceiro, já nasceu trapaceando. Então o nome dele vai ser Jacó.
O mais velho Esaú, porque era peludo, e o mais novo Jacó, porque era trapaceiro. Vocês sabem que os nomes que nós damos para os nossos filhos, eles têm força, eles têm peso. Por isso eles precisam ter significado. Porque o significado desse nome fica sendo repetido o dia inteiro, milhares de vezes, durante a vida toda, e o significado daquele nome vai impregnando e passa a fazer parte da própria característica da pessoa. Agora imagine um moleque, desde o primeiro dia, alguém chamando ele, trapaceiro, 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 trapaceiro. Olha, meu trapaceirinho, o trapaceirinho do papai, o trapaceirinho da mamãe. Daqui a pouco ele começa a entender o que é trapaceiro. O que você acha que Jacó virou? Um golpista de mão cheia. Um espertalhão de mão cheia. E é claro, não sei se vocês lembram assim, quando Rebeca saiu do país dela, lá de Harã, que o servo de Abraão foi buscar, e ela consentiu em ir no mesmo dia, no próximo dia, com o servo, a família orou por ela e abençoou, e na bênção eles falaram que você seja mãe de nações. Ela sabia. Meus pais me abençoaram, minha família me abençoou para ser mãe de nações. Eu estou grávida e Deus me fala que eu tenho 2 nações. E que o mais novo vai prevalecer sobre o mais velho. Ela tinha isso no coração. E à medida que os meninos foram crescendo, foram desenvolvendo habilidades. Esaú gostava de caçar, gostava de estar no campo. E isso agradava muito o pai. Jacó era caseiro. Gostava de estar na beira do fogão, gostava de experimentar receita com a mãe. E é claro, os dois viraram confidentes. E ela já tinha o olho, esse é o meu moleque, esse é o meu moleque. Esse é o da promessa. Por direito, a primogenitura era de Esaú, por direito natural. E isso tinha um peso muito grande, tinha um valor muito grande. Naquela cultura hebraica antiga, e ali estava começando essa cultura, o pai de família era o sacerdote. É ele que ministrava a bênção, as questões da fé e essa responsabilidade. Na ausência do pai, era o filho mais velho que assumia o sacerdócio da família. E por que esse filho mais velho tinha que dedicar mais tempo às coisas espirituais para toda a família e a tribo? E então, consequentemente, ele teria menos tempo para cuidar dos seus próprios negócios. Então, a herança, no caso, por exemplo, de Isaac, tinha 2 filhos, a herança era dividida em 3 partes, o mais velho leva 2. Porque ele ia ter menos tempo para cuidar de fazer suas finanças e cuidar da sua vida pessoal, porque ele tinha que se dedicar ao sacerdócio. Né? No caso de Jacó, ele tinha 12 filhos, a herança tinha que ser dividida em 13. O mais velho levaria 2 partes, o mais velho sempre levaria o dobro. Ok, quando é um dia já, rapazes grandes, homens formados, né? Um dia Jacó resolveu testar uma receita diferente lá no quintal. Armou uma trempe lá e está fazendo um ensopado, e ele caprichou no coloral, o negócio ficou vermelhinho, e aquele cheiro espalhou. Isso já estava fora do horário de almoço, tinha passado a hora de almoço, e de repente, o irmão dele vindo do mato, e tinha saído de manhã para caçar, e não caçou nada, não pegou nada. Ele não tinha levado o lanche, porque ele sempre caçava rápido, e voltou, estava esfameado. E aí ele viu aquela sopa gostosa, aquele cheiro, para quem está faminto, já viu, né? E ele já foi logo pegando um prato e já meteu um tapa na mão dele. Opa! Não é assim não, cara. Olha, se
Eu tenho cara de Madre Teresa de Calcutá. Olha se na minha tendinha ali está escrito Exército de Salvação. Dou não, cara. Isso aqui no futuro, meu irmão, vai ser chamado business. Vou faturar com isso. Cara, estou morrendo de fome. Tem comida para mais que 2 aqui, 3, 4, para a família inteira. O que você quer? Bom, eu quero o direito de ser mais velho. Gente, isso é uma proposta indecente. Por qualquer valor que fosse. E o que Esaú disse? Estou morrendo de fome. É melhor um deserdado vivo do que um herdeiro defunto. Trato feito. Você jura? Juro. E ele encheu o prato de sopa, Jacó ainda deu o pão de brinde, e ele sentou e comeu e esqueceu o direito de primogenitura. Ele nunca valorizou coisas espirituais. Ele não estava nem aí para as tradições. Ele não estava nem aí para assumir a responsabilidade de sacerdote da família. E Jacó estava sendo seguido pela mãe e orientando ele. O negócio é seu, tu fica esperto. E não é que um dia Isaac teve a ideia que deve ter tido uma tontura, alguma coisa, acho que eu vou morrer, e eu já vou logo repartir a herança e dar a bênção aos meus filhos. E ele fez isso sem consultar o resto da família, nem a esposa. E ele chamou o Esaú e falou, olha, vá lá e caça uma caça gostosa, daquelas que a gente gosta, e faz um prato saboroso e traz para mim que eu vou comer e depois vou te abençoar com o meu filho mais velho. Só que Rebeca estava atrás da cortina escutando. E ela chamou Jacó e falou, seu pai disse isso, isso, isso. Ou nós fazemos alguma coisa agora, ou nós dançamos. Vai lá e pega 2 cabritos, traz aqui, vou dar um jeito de fazer uma comida, eu sei o que seu pai gosta, e eu vou fazer um prato, e você, e Jacó ficou desesperado, mãe, você está maluca? Eu sou lisinho, não tem pelo nenhum, Jacó parece um urso. Não, eu dou jeito. E ela deu jeito, ela maquiou ele, ela camuflou ele, deu roupa de Esaú para ele, né? E ele chegou lá com o prato, pai, aqui está a comida, com aquele vozeirão disfarçado de Esaú. E Jacó, Isaac, né? Alguma coisa está acontecendo. Quem é? Eu sou Esaú. Mesmo? Sou. Está aqui a comida, mas não deu tempo de você nem caçar. Não, o seu Deus é poderoso, ele mandou a caça. Eu quase que ela me atropela, eu só estiquei a flecha assim, ele veio e peitou na flecha, se estrepou, e eu já pus nas costas, está prontinho aqui. Deus é bom, né, pai? O coração de Isaac dizia que tinha alguma coisa errada. Ele já não tinha uma boa visão, apalpou o filho, cheirou, e ele disse, as roupas, o pelo, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Você é Esaú mesmo? Sou. Isso é uma coisa muito perigosa. Até os dias de hoje. Esaú é profano. Não leva as coisas a sério. Faz tudo do seu jeito. Jacó aprendeu com os erros, se converteu, se tornou uma bênção. E nós então precisamos tomar cuidado, para não ter a voz profética de Jacó, mas as mãos de Esaú, as obras de Esaú. As mãos de Esaú, as ações, os feitos, mas a palavra que falamos é a de Jacó. É aquela questão de ser cristão de palavra, cristão que fala muito, mas vive pouco. O que ele fala, o que ele prega, o que ele diz, não é o que ele vive.
O que ele fala, o que ele anuncia, o que ele demonstra é Jacó. Mas o que ele faz é Esaú. No carro dele tem um adesivo bem grande, 100% Jesus. Pede carona para ele para você ver. Uma série de coisas que se contradiz. Então, veja bem. Os dois entendiam o valor da bênção. E Jacó ficou com a bênção, a herança. E Esaú, quando ficou sabendo que ele já tinha dançado, ele chorou amargamente. Veja bem, para alcançar a bênção do pai, aquilo tinha tanto valor que Jacó e Rebeca estavam dispostos até a trapacear para herdar a bênção. Enquanto o outro não dava a menor importância. A palavra abençoar vem do hebraico baruch, que numa tradução mais comum, mais simples, significa autorizar para prosperar. Abençoar é autorizar para prosperar. Abençoar uma pessoa é autorizá-la para prosperar. Abençoar alguém é dar autorização para que ela prospere. Então, quando um pai abençoa seu filho ou sua filha, literalmente está autorizando que ele ou ela prospere. E não é apenas prosperidade financeira ou material, é prosperar, desenvolver e ser bem-sucedido em tudo. Autorizar alguém a prosperar significa estabelecer para ela uma estrutura para que essa pessoa prospere, desenvolva, seja bem-sucedida no casamento, no relacionamento com os filhos, nas finanças, na saúde, na profissão, no ministério e tudo mais. Essa estrutura para a pessoa prosperar assim é dada pelos pais ao abençoar. Filhos e descendentes que recebem a bênção paternal tendem a prosperar durante muitas gerações. Filhos e descendentes que recebem a bênção paternal tendem a prosperar durante muitas gerações. Filhos e descendentes de famílias ativamente amaldiçoadas ou não abençoadas pelos pais tendem a não prosperar por muitas gerações. Há enorme diferença. Há pesquisas que comprovam isso. A bênção ou a maldição tem a ver com a transmissão da identidade e do destino de Deus ou de Satanás na vida das pessoas. Repetindo, a bênção ou a maldição tem a ver com a transmissão da identidade e do destino de Deus ou de Satanás na vida das pessoas. Vocês já estão com a pulga atrás da orelha, mas eu já vou tirar. O que eu estou querendo dizer com identidade e destino? Identidade, quando falamos aqui, é a resposta à pergunta: quem sou eu? Alguém aqui tem um RG? Todo mundo tem. A gente chama também de documento de identidade. Ali tem tudo sobre você. Né? Se você me mostrar seu RG, de cara eu olho nele assim, mesmo de longe, eu já sei, você é brasileiro. Ele tem um logo, um escudo, né, uma arma do brasão brasileiro, de fundo. A cor me mostra de que país você é. E aí, em cima tem lá República Federativa do Brasil. E depois, embaixo, tem Secretaria de Segurança Pública do Estado, tal. Então, eu sei que você é brasileiro, eu sei que você é paulista, no meu caso, eu sou goiano. E aí, depois, lá aparece o nome do seu pai, aparece o nome da sua mãe, aparece o número que te identifica, a cidade onde você nasceu, a data que você nasceu. É um apanhado da sua história.
Então, quando estamos falando de identidade, que a bênção ou a maldição tem a ver com a transmissão da identidade e do destino de Deus ou de Satanás para a vida das pessoas. Identidade é a resposta para a pergunta: quem sou eu? Quem é esse eu com quem eu preciso conviver todos os dias? Alguém aqui costuma de vez em quando conversar consigo mesmo? Você já brigou com você mesmo? Pois é. Então não é só eu que sou maluco, não, tem mais. Tá? E tem alguns de nós que são tão chatos que se morar sozinho ele foge. Né? Então você tem que ter essa resposta: quem sou eu? A pessoa deve descobrir isso o quanto antes. Ter a resposta para essa pergunta: quem sou eu? Eu dei aula aqui no seminário, ali na Batista Renovada, e me deram uma matéria uma vez que eu falei, eu vou introduzir essa matéria, eu vou testar esses camaradas. E na primeira aula, na apresentação, eu fiz um questionário com uma série de perguntas, e a primeira pergunta é: quem é você? E aí depois eu fui perguntando outras coisas. E eles me perguntavam, eu falei, eu só quero que vocês respondam. E eu não dava nenhuma dica. E eu percebi que a maioria dos alunos respondeu todas as perguntas e não respondia a primeira. Ou alguns começavam a responder e riscava. E aí, o senhor quer saber o meu nome? O senhor quer saber o que eu faço? Não, a pergunta é: quem é você? Estou brincando, não vou fazer esse teste com vocês hoje, que vocês já estão encucados. Se os camaradas do seminário não sabiam, se ele fizer a brincadeira com nós hoje aqui, você tem essa resposta? E destino é a resposta para a pergunta: por que eu estou aqui nesse mundo? Qual é o meu objetivo aqui? Agora imagine uma pessoa nascer, crescer, viver, casar, ficar velho, e não sabe quem ele é, não sabe de onde ele veio, não sabe para onde ele vai, não sabe por que ele esteve aqui. Todos nós cremos, a nossa fé cristã nos leva a isso, que todos haveremos de comparecer diante de Deus e prestar conta de tudo o que fizemos, desde que nascemos até a hora que morremos. Imagina alguém chegando diante de Deus, e chega lá, Deus fala: mas sua ficha está limpa. Limpa como? Você não fez nada do que eu mandei, eu criei você para isso, para isso, para isso. O que você fez? Como assim? Era para mim fazer o quê? Por que você acha que eu te coloquei lá no mundo? O senhor não falou nada? Como eu não falei? Imagina que você tem hoje a idade que você tem, está aqui me ouvindo. E você nem começou a fazer o que Deus criou você para fazer. Aí eu te faço uma pergunta mais cara. Quanto tempo você tem para entrar no eixo e fazer o que Deus quer que você faça? Mas quanto tempo você ainda tem pela frente? Para começar a fazer o que para o qual você foi criado? Se você estiver na periferia do que é para você fazer, mas nunca entrou de fato. Ok. Tanto Deus quanto Satanás podem responder a essas perguntas que estão em nossos corações. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo? Tanto Deus quanto Satanás pode responder essas perguntas. Mas nem Deus e nem Satanás, nenhum dos dois tem a tendência de incutir essa resposta de identidade e destino de forma direta nas pessoas. Se você perguntar para Deus, Ele vai fazer com você o mesmo que eu fiz com os alunos lá. Eu vou desconversar, vou te empurrar para o outro lado, vou te fazer outras perguntas e não vou te falar. Deus faz isso também. Ele não incute diretamente a resposta direta nas pessoas. Eles, Deus e o diabo, operam nesse sentido através de agentes humanos.
Eles utilizam agentes humanos para transmitir o significado de identidade e destino para as pessoas. Os agentes de Deus na transmissão das mensagens de identidade e destino são os pais. Os agentes de Deus para transmitir a mensagem de identidade. Quem é você? De destino. Por que você está aqui? Qual é o objetivo da sua vida? São os pais. Essa é uma coisa que Deus capricha. Então, quando nós falamos de bênção, é o seguinte: bênção é o mecanismo de Deus para incutir a sua identidade e o seu destino nas pessoas. O pai proferir a bênção sobre os seus filhos, ele está sendo o instrumento de Deus para transmitir a mensagem de identidade e destino de Deus para a pessoa. Vocês já notaram que 101% das pessoas que vêm para Jesus, que se convertem, a imagem dele próprio, sobre quem ele é, sobre o valor dele, é totalmente distorcido? O Evangelho, mesmo não sendo ensinado e doutrinado nesse sentido aqui, restaura uma parte muito grande disso já de cara. A pessoa passa a ter uma noção de identidade. Eu agora sou filho de Deus. Eu agora tenho uma família. Eu agora tenho um corpo do qual eu faço parte. Eu agora tenho um destino. Eu agora já não estou mais jogando com a sorte. Quando eu morrer, aí Deus vai me escolher para um lado ou para outro. O novo nascimento produz um alinhamento com a vontade de Deus. Mas tem mais coisas que nós podemos corrigir. Então, bênção é um mecanismo de Deus para incutir a sua identidade e o seu destino. Maldição é um mecanismo do diabo transmitir a identidade e o destino dele. Assim como Deus tem plano para cada pessoa que nasce nesse mundo, o diabo também tem um plano para cada pessoa. Assim como Deus quer incutir no nosso interior quem somos, que valor temos, para que somos, o diabo quer destruir essa e plantar a dele. Sem identidade e destino, as pessoas desperdiçam uma vida inteira tentando estabelecer da sua maneira as questões de identidade e destino. Sem essa noção e sem essa consciência da sua identidade e do seu destino, as pessoas desperdiçam uma vida inteira tentando estabelecer da sua maneira as questões de identidade e destino. As pessoas estão o tempo todo e de diversas formas perguntando: será que eu tenho algum valor? Nós não estamos vivendo numa época em que os psicólogos e o pessoal da terapia de saúde, na parte de humanas, estão tendo trabalho demais para ajudar as pessoas a descobrir os valores delas. Tem pessoa que não tem a menor noção, ele não tem valor nenhum, ele acha que ele não tem valor nenhum, acha que ele não serve para nada. E parte disso é porque, ao invés de, na sua vida, ter sido incutida o valor de Deus, a identidade de Deus para ela, foi incutido mentira. Foi incutido maldição. Imagina uma criança que ela já nasce sabendo que minha mãe não me queria, meu pai não queria, e eu quase fui causa de separação dela. E eu sempre ouvi: você é uma peste, você estragou minha vida. Você nunca vai ser nada que presta, você só me deu trabalho. Você é burro, você não aprende. Que tipo de identidade você acha que está sendo formada nessa pessoa? Chega uma hora que ela vai procurar, e vai mesmo, a idade certa
para ter uma conversa e marcar o X da questão, é quando começa a puberdade. É a hora do pai e da mãe chegar para o filho e para a filha e dizer para ele quem ele é, para que ele foi criado, qual é o destino dele, qual é o propósito de Deus para a vida dele, e abençoá-lo e ministrar na vida dele, e daí em diante orientá-lo para que ele siga aquilo que ele já sabe que ele é. Se a pessoa não tiver isso marcante na vida dele, ele vai buscar outras formas de provar quem ele é. Provar que ele é amado, que ele é aceito, que ele tem algum valor. E, não sei se vocês já perceberam, mas também já é estatisticamente comprovado, grande parte das separações, dos divórcios, acontece normalmente quando as crianças estão chegando entre 9 e 15 anos de idade. Os pais vão cada um para um lado e os filhos viram peteca na mão de um e de outro, e aí ninguém afirma nada e ela vai ter que buscar afirmação em outros. Pode pesquisar a idade dos divórcios dos pais em relação aos filhos. Veja que idade que é. O diabo sabe, se eu roubar dessa criança, o pai dela ou a mãe dela, se eu roubar a oportunidade dela saber quem ela realmente é, ele já conquistou um espaço fantástico. E uma criança problemática vai ser um adulto problemático. Uma criança que se detesta, que se odeia porque os pais separou, e muitas vezes ele acha que ele é o culpado, você acha que ele vai querer se envolver com o casamento? E se ele se envolver com o casamento, você acha que ele vai valorizar o casamento? Outra pergunta que a pessoa sem a noção de identidade e destino faz é: eu pertenço a esse lugar? Vocês já viram pessoas que não se sentem bem em casa, ele não se sente bem na família, ele se sente deslocado? Às vezes foi nascido e criado na mesma cidade e ele não se sente em casa, não me sinto à vontade, esse parece que não é o meu lugar, eu sou sempre um estranho no ninho. Outra pergunta muito importante que eles fazem é: eu tenho um objetivo na vida? Normalmente, quando criança, todo mundo tem um sonho. Eu quero ser. E os pais não afirmam esses sonhos para eles, não afirmam essa identidade para eles. E eles não sabendo para que eles foram criados, quais os objetivos que eles têm a atingir, eles vão desviar desses objetivos muito cedo. Muito bem. Então, o tempo ideal para que essas questões de identidade e destino sejam implantadas na vida pelos pais deve ser a puberdade. Lembra que na cultura judaica era feito para os meninos uma cerimônia chamada bar mitzvah. Desde criancinha, a criança era ensinada em casa pelos pais sobre a palavra de Deus, sobre as leis de Deus, sobre as cerimônias. Né? Depois da época de Moisés, então, a coisa ficou mais ferrenha ainda, né, que foi organizado. Eles tinham que conhecer todo o Pentateuco, os pais tinham que ensinar todos os primeiros 5 livros da lei, e especialmente Levíticos, que eles tinham que saber praticamente na ponta da língua. E quando ele chegava aí pelos 12, 13 anos, ele fazia uma cerimônia, um Enem da vida, só que era nacional, e era sobre os 5 livros da lei, sobre as cerimônias, os rituais, os mandamentos. E era um vestibular oral feito pelos maiores mestres, pelos sacerdotes e os escribas mais expoentes. E se um garoto não passasse, não conseguisse ser aprovado, ele era considerado o filho do casal vergonha nacional. Pais que não sabem nem ensinar os filhos as obrigações da fé. Então os pais caprichavam. Alguém lembra o que aconteceu com Jesus quando tinha 12 anos?
Eles foram numa festa em Jerusalém, depois da festa, eles voltaram e todo mundo achou que José estava brincando com os primos, e depois de um dia de caminhada descobriram que não estava e voltaram, e depois de mais um dia de busca encontraram ele no templo. E fazendo o quê? Dando um show de teologia. Será por que os escribas, os sacerdotes, ficaram 3 dias conversando com um moleque de 12 anos? Porque o cara era fera. E não é porque ele era Deus, porque ele se esvaziou. Ele deu um show, porque Maria e José capricharam. Lembra quando ele nasceu? Que ela foi apresentá-lo, Simeão e Ana encontraram, oraram com ela, abençoaram ela, e ela profetizou para Maria, e fala que ela guardava no seu coração aquelas coisas. Ela sabia que ela não ia ter aquele menino para a vida toda. Ela sabia que ele não ia se tornar um adulto, casar, e ela ia ter netos. Ela sabia quem ele era e ela caprichou. Eu estudando essa história dessa cerimônia, e eu vi que algumas igrejas no mundo estavam trabalhando para desenvolver uma cerimônia nos mesmos termos, só que da forma cristã. Né? Quando a criança fazia o bar mitzvah, a bar mitzvah significa filho da lei. Então, depois daquela cerimônia, depois de ele passar nesse teste, então ele recebia a bênção dos pais e dos sacerdotes, e a partir dali, ele era considerado filho da lei. Se ele errasse, se ele pecasse, ele era responsável. Agora, ele tinha que oferecer o sacrifício, ele tinha que responder pelos seus atos e tudo mais. A partir dali, ele era tratado como adulto na fé e perante a cerimônia. E então eu descobri que tinha algumas igrejas trabalhando isso. E eu fui atrás, pesquisei, achei algumas coisas, desenvolvi outra, e nós criamos, eu até segui ao mesmo patamar, das que já existiam, uma cerimônia chamada Bar Baracá, que quer dizer filho da bênção, ou Bat Baracá, filha da bênção. Nós fazemos isso em Guararapes, desde 2011. Nós fizemos com todos os filhos, fomos fazendo por etapas, e agora todo mundo, quando chega aos 18 anos, eles têm que fazer. Eu criei um material que acabou se tornando um manual para fazer. Eu peguei material da Universidade da Família, e adaptei, e eles gostaram, foi levado para eles gostaram muito. A gente tem usado, né, e agora, quando o filho ou a filha vai chegar até os 18 anos, é obrigatório, tem que fazer. As primeiras a igreja patrocinou, e agora a gente vai fazendo. Então, hoje também já não estamos mais naquela fase de crianças entrando na puberdade já são maduros o suficientes para assumir determinadas responsabilidades. Hoje, os filhos com 25 anos estão em casa pedindo dinheiro para o pai para levar a namorada no cinema e pagar a pipoca. Né? Filhos que... Vocês sabiam, por exemplo, quando os Estados Unidos foi emancipado, o embaixador, o primeiro embaixador dos Estados Unidos na Inglaterra, tinha 14 anos de idade. Muitas dessas pessoas que nós celebramos como heróis brasileiros, que fizeram coisas e coisas, eles tinham entre 18 e 25, 26 anos, quando aquilo aconteceu. Hoje, nessa cidade, eles estão em casa, e o pai bancando a faculdade, a universidade, pagando a pipoca, dando dinheiro para o lanche, né? E alguns que já saíram, voltaram para casa. Então, a puberdade hoje está bem diferente. Então, a gente deixa amadurecer um pouquinho para fazer isso. Muito bem. Toda cultura tem uma cerimônia ou um ritual de passagem da infância para a fase adulta. Toda cultura tem uma cerimônia ou um ritual de passagem da infância para a fase adulta. No Brasil, nós percebemos isso nos povos indígenas e povos tribais ao redor do mundo. E a gente acha um absurdo. De vez em quando a gente vê na NetGeo ou alguns programas das tribos de índio brasileira, o garoto com 12, 13 anos, ele tem que passar por um teste
para poder casar e constituir a sua família, né? Tem algumas tribos lá que eles fazem uma luva de palha de coqueiro e enche de formiga. A gente conhece em Goiás por Cabo Verde, em alguns lugares chama tocandira. Uma pica a gente, você cria íngua. Eu falo que eu já fui picado, eu já morei na roça, já trabalhei, e ela pica a gente, o resto do dia você não trabalha mais, você não aguenta mais. E eles enchem aquela luva, e o moleque enfia a mão, e tem que segurar por tanto tempo. Eles fazem um preparo com ele, com comida, com algumas bebidas, para dar uma certa resistência. E é claro, ele vai passar dias com febre, e aí sobreviveu, ele vai ser agora, fazer parte dos homens, ele agora é homem. Outras tribos usam passar a noite no mato, sozinho, enfrentar as feras, medo e tudo mais, ou caçar um animal sozinho e trazer para a tribo, provar que ele já tem condição, né? Então, há um ritual que marca, e nenhum deles passa para o meio dos adultos sem passar por esse ritual. Toda cultura tem isso. A cultura ocidental quase que extinguiu isso. Nós já tivemos, há uns bons anos atrás, no Brasil tinha. Quem é mais velho aqui vai lembrar. Os mais novos vão falar que eu estou falando besteira, mas é vocês que estão falando, então eu não me importo. Eu tenho 60 anos. Até lá pelos meus 12, talvez até 15 anos, eu fui nascido e criado no interior de Goiás. Isso, por anos, foi no Brasil todo. Até os anos 60, por aí, era basicamente assim. Meninos usavam calça curta. Só homem usava calça comprida. Quando ele chegava pelos 12, 13 anos, que já era responsável, trabalhador, ele ganhava a primeira calça comprida. E aquilo era uma conquista. Aquilo elevava o status dele, porque os adultos, quando viam pela primeira vez, olha, já de calça comprida, e dava um abraço, agora você já é homem. Agora ele já era aceito no meio dos homens. Se uma criança de calça curta ainda fizesse uma malcriação, uma desobediência, qualquer adulto dizia para ele, olha moleque, você nem veste calça ainda e está falando isso para mim? Aquilo era uma coisa terrível, ouvir isso. Você nem usa calça ainda, ou seja, você não é homem ainda. As meninas não usavam maquiagem de tipo nenhum, até começarem a serem mocinhas. Aí ela conquistava o direito do primeiro pó de arroz, um blush, e depois um batonzinho bem de leve, até ela conquistar o direito de se maquiar como uma moça. E aí também era celebrado. Olha, já é mocinha, olha. Então, as pessoas conquistavam o direito de ser adulto. Aquilo marcava a vida da pessoa. A partir de agora, os outros a viam como adulto. E a nossa cultura foi solapando isso. A ideia comercial, o bebê nasce, quem vai visitar no hospital já leva uma calça comprida, já leva um estojo de maquiagem. As crianças não têm nem controle motor e ela já se lambuza todinho com o batom da mãe. Tem dia que a mãe chega em casa, ela comeu metade do batom. E ela sabe quando é que ela passou disso para aquilo? Não sabe. O menino sabe quando ele deixou de ser menino para ser homem, ele não sabe. E alguns já estão grandes, casados com filho, ainda não são homens ainda. E algumas mulheres são mães, algumas até avós, e ainda não sabem se são adultos. É comum nós vermos homens de 30, pessoas de 30, 40, 50 anos, ainda pensando e dizendo assim, o que será que eu vou ser quando eu crescer? O apóstolo São Paulo usou uma expressão dizendo assim, quando eu era menino, eu pensava como menino,
agia como menino, até que deixei de ser menino e passei a ser homem. Aí eu faço uma pergunta de 100 mil reais. Quando é que acontece essa passagem? Deixei de ser e passei a ser. É aí que você descobre a sua identidade. É aí que você se assume. Senão você vai criar anos e anos, né, sem saber quem você é. O diabo tem distorcido isso nas culturas, em todas elas. Mas na ocidental ele tem praticamente extirpado essa ideia. Perdemos na mudança de bons hábitos de famílias. Lembra que antigamente a gente pedia bênção para o pai e para a mãe quando acordava, pedia bênção quando saía, pedia bênção antes de dormir. E com o passar dos anos, virou uma mera formalidade, em alguns lugares nem se pratica. Não é esse tipo de bênção que eu estou falando que marca a identidade, mas aquilo era um sinal de respeito, de consideração e de trazer a aprovação do pai, né, e dos adultos para cima. Nós fomos perdendo, né, na mudança desses bons hábitos de famílias. No caso aqui no Brasil, essa história da calça curta e da maquiagem era o que era mais marcante até poucos anos. Então, a fase adulta era conquistada e almejada. Todo mundo queria chegar naquele status. O valor comercial e a influência social importada de culturas contra Deus, contra os princípios bíblicos, varreu isso da nossa cultura. Não existe mais parâmetros e nem limites, né, na vida atual. Ninguém sabe o que é, nem até quando e nem por quê. Deixa eu falar umas coisas aqui para provocar vocês para mim poder ir embora. O que é que causou essa quebra desses parâmetros, desses limites e desses marcos que ajudam a pessoa a se definir, a descobrir a sua identidade e o seu destino? Do ponto de vista espiritual, é resultado dos pecados contra Deus. Ontem eu falei sobre a gente violar os limites estabelecidos por Deus, as veredas antigas. À medida que a nossa cultura vai ficando cada vez mais contra Deus, espiritualmente nós vamos perdendo esses princípios que era bênção de Deus. Socialmente, as mudanças nos padrões de vida e de comportamento. Eu tinha 13 anos, a gente morava numa chácara na periferia de Goiânia, e mudamos para num outro bairro. A gente trabalhava, a minha família, a gente plantava verduras e legumes e vendia por atacado, no Mercado Central. Na época não havia Ceasa, aqui a Ceagésimo. E nós mudamos para essa nova chácara, e a chácara vizinha a que nós íamos morar era de propriedade, era a chácara de recreio dos funcionários do Bradesco. E havia uma família que morava lá e que cuidava. E assim que chegamos, eu tinha 13 anos para 14 anos, eu fiz amizade, porque tinha uns 2 garotinhos loirinhos, um pouquinho mais novo que eu, e tinha um rapaz quase da minha idade, ele tinha rapazes mais velhos, tinha moças da mesma idade que eu e mais velho, e a gente acabou fazendo uma boa amizade, e eles eram uma boa família. Mas a primeira coisa que nos chamou a atenção, que nos primeiros dias que nós chegamos para lá, a gente viu os meninos chamar o senhor pelo nome. Então, os primeiros dias a gente pensava que era algum conhecido, algum empregado, ou patrão, alguma coisa assim. Aí depois que fizemos a amizade, descobrimos que ele chamava o pai pelo nome e chamava a mãe pelo nome. Aquilo para nós foi um escândalo. Onde já se viu eu chamar meu pai de, aí, senhor Arnaldo? Eu levava um tapão que entortava o pescoço. Foi a primeira família que eu vi a quebrar essa regra. E custamos para adaptar a isso. E ele chamava o senhor Oswaldo
de Vardo, e a mãe dele, não me lembro mais o nome, ele chamava pelo nome. E como ele chamava uns aos outros, ele chamava. Foi uma cultura muito inovadora para mim. Então, essas mudanças sociais e de comportamento que nós fomos absorvendo ao longo dos anos, trouxe essa quebra desses princípios. E culturalmente, pensando em nós brasileiros, é a ausência de identidade nacional. O brasileiro não tem identidade cultural a nível nacional. Costumamos dizer, e a palavra mais usada para isso, que o brasileiro é uma jabuticaba. Né? Não sei se vocês sabem, mas jabuticaba é uma planta tipicamente brasileira, ela só existe no Brasil. Então, tudo que não existe em qualquer outro lugar do mundo, eles falam, é uma jabuticaba. Então, nós, culturalmente, nós somos jabuticaba. Por exemplo, você já viu uma festa da cultura japonesa? Já viu o traje típico dos homens e das mulheres? Você já viu da China? Você já viu dos africanos? Você já viu dos argentinos? Qual é o traje típico brasileiro? Hã? Tem uma menina da nossa igreja que fez seminário na Holanda, e é um seminário multicultural, que eles pegam alunos de todos os lugares do mundo, principalmente do terceiro mundo. E os africanos e orientais pegavam no pé dela. Domingo nós vamos com roupa típica para o país. Qual é a roupa típica do seu país? E ela... Os africanos com aquelas roupas bordadas, enfeitadas, e coisa e tal, do Oriente, com aqueles turbantes, com aquelas coisas, e ela vestido, ou calça. Mas qual é o traço cultural brasileiro? Não temos. Regionalmente, nós sabemos que o gaúcho gosta de bombacha, né? Sabemos que o nordestino lá, o vaqueiro usa roupa de couro, mas é mais pela questão da profissão. Não temos característica cultural. Não temos nada que nos identifica. Né? Então, culturalmente, brasileiro é uma jabuticaba. É nós e nós mesmos. Né? A igreja, segundo Timóteo, é a coluna e a firmeza da verdade. Está escrito em 3,15 de 1 Timóteo. Aí ele falou, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade, o que sustenta a verdade de Deus. Então, quando entramos nesse estilo de vida, que não é o de Deus, não é o modelo de Deus, e absorvemos tudo que está ao nosso redor, nós perdemos a capacidade de representar. Deixa eu voltar rapidamente, senão vocês vão depois me xingar, que eu li um texto e não falei nada dele. Vocês viram que Jacó estava velhinho, na hora de morrer, um dia ou dois, poucos dias antes de morrer. Ele mandou que chamasse José lá no palácio, e José foi e levou os 2 filhos, e ele falou, olha, eu estou muito feliz, porque eu te perdi, eu pensei que eu nunca mais te via, e hoje eu poder ver meus 2 netos, eu estou muito orgulhoso. E eu quero orar por eles. Veja bem, Jacó queria abençoar os netos e abençoar José. Eles tinham um ritual de abençoar, que todo mundo sabia como é que se faz. O que José fez? Pegou o filho mais velho, colocou do lado esquerdo dele, para ficar do lado da mão direita do pai, e o mais novo, à direita dele, à esquerda do pai, porque o pai ia colocar a mão direita, que é a mão da bênção, da autoridade, na cabeça do mais velho, e a esquerda na mão do menor, que é a bênção secundária. E Jacó, mesmo não vendo, mesmo não enxergando mais, já fez assim, ó. E começou a orar, e José, pai, que é, moleque? Está errado. O que está errado? Esse é que é o mais velho, e não esse. Eu sei. Ou você acha que eu não sei?
Eu sei que vão ser nações grandes, abençoadas, mas o baixinho é o cara. Igual eu e meu irmão. E ele abençoou. Eu estou colocando o meu nome em você. Você vai ser chamado pelo meu nome, pelo nome de Abraão, de Isaac e de Israel. Estou abençoando vocês dois, como meus filhos. O que aconteceu? Israel tem 12 tribos. Quando você lê o nome das 12 tribos, não aparece o nome de José. E não aparece a de Levi, porque foi tirado para ser sacerdote. Mas aparece Efraim e Manassés. Olha a bênção de Jacó aí. Os 2 filhos viraram 2 tribos no lugar de 2 filhos. Ele sabia o poder da bênção e ele transmitiu aquela bênção. Eu vou jogar um fardo tão pesado em cima de vocês agora que é para vocês aprenderem. E vocês não vão me chamar mais nunca, eu também não estou nem aí, que eu já fiz a maldade que eu queria fazer. É porque eu fiz isso comigo. Então eu resolvi não ficar nessa sozinho. Eu falei para vocês que os pais são os instrumentos de Deus para transmitir identidade e destino para os filhos. É o seguinte, vocês filhos que estão aqui, se você não entendeu nada do que eu falei aqui, chega para o seu pai, para a sua mãe e fala: pai e mãe, quem eu sou e qual é o propósito de Deus para a minha vida? E não deixe eles em paz até eles te darem essa resposta, porque eles têm que te dar. E como eu sei que vocês não sabem, vocês vão começar a orar e orar fervorosamente, porque é responsabilidade de vocês fazer isso. Mas não vou ser tão maldoso, não. Eu vou dar algumas dicas. Por exemplo, observe as características do seu filho. Do que ele gosta, que habilidades ele tem, o que é que torna ele indignado, o que é que levanta a fúria dele, o que é que motiva ele, qual é a inclinação dele. Perceba todas essas coisas, porque isso tem a ver com a identidade dele, isso tem a ver com a essência dele. E Deus deu isso para ele, a menos que seja malcriação e pecado. Isso é uma característica da pessoa para ela se autoafirmar e ser quem ela é. E os dons, a profissão, o ministério dela vai vir em cima daquilo que é uma motivação. E os pais são as melhores pessoas para perceber isso. Quando eu descobri isso, eu fiquei encabulado. E comecei a orar pelas minhas filhas, elas eram pequenas. E eu passei a observar mais ainda. E eu vi que a mais velha era boa de desenho, traços firmes. E eu fiquei olhando. E aí, quando ela chegou na fase perto de vestibular, e começou a vir as perguntas, eu chamei ela e falei: Grace, você tem uma habilidade muito boa para isso, isso e isso. Ore e pensa no que eu vou te dizer. A sua área de profissão boa para você é engenharia. Passado um tempo, ela fez o teste vocacional e chegou em casa dizendo que queria fazer bioquímica. Mas engenharia era a segunda área mais forte dela. Eu não estava errado. Nada. Depois não deu certo bioquímica, ela fez biologia. É bióloga, embora não esteja atuando. E a mais nova é Jason de Saia. É brava, igual o cupim do veredo. E eu fiquei observando. E aí, quando chegou a hora dela, eu falei: olha, você gosta muito das coisas certas, você fica indignada com injustiça. E ela estava pensando em fazer moda, como é que é? Design de moda, e outra hora era outra coisa, outra hora outra coisa. Eu falei: e a sua área é direito.
você tem um senso de justiça muito forte. E depois você vai descobrir muitas coisas. Aí quando chegou na hora do vestibular, falou, pai, eu não sei, eu estou muito dividida, mas eu vou seguir o que o senhor me falou. E logo ela falou, essa é a minha área, achei. Ela já se formou em Direito, na Toledo, passou no concurso TRT, está aguardando ser chamada. E eu continuei observando e continuo observando. E essa é uma dica que eu dou para vocês. Quem sabe outra vez eu venho e faço outra parte da mensagem que eu vou ajudar vocês a esclarecer um pouco mais sobre identidade e destino e como ajudar. Mas é você que faz isso. Imponha a bênção na vida dos seus filhos. Corrija aquilo que poderia não afirmá-los, né, naquilo que eles devem ser. Todos nós sabemos, por promessa, está escrito na Bíblia, os filhos são herança do Senhor. Né? Bem-aventurado quem enche deles a aljava. Né? Então a gente sabe que os filhos são bênçãos, os filhos são herança de Deus, foi nos dado com um propósito. Mas às vezes perdemos no meio do caminho. Né? O pastor Jorge Linhares, é um amigo muito especial, eu gosto muito, ele tem uma mensagem que ele fala aqui. Quando o bebê é pequenininho, a gente pega ele e olha assim, ai que vontade de comer, né? Que fofura. Aí quando chega adolescente, por que eu não comi? Né? Me arrependo de não ter comido. Mas depois que cresce, que forma, que se firma no ministério, ainda bem que eu não comi. Né? Mas os filhos são bênçãos, meus irmãos. E nós temos a obrigação de prepará-los para a próxima geração. Eles são a próxima geração, para a próxima geração, para a próxima geração. Deus falou isso com Abraão. Ele vai ordenar seus filhos. E desde lá, eles cuidam disso, geração após geração. Todo mundo é bem preparado. Até hoje a gente vê em filmes americanos, que tem personagem judeu, alguns deles são bem seculares e eles comem algum churrasquinho, alguma coisa que tem carne de porco, linguiça e passa mal. Eu já vi em vários filmes, eles falam 2-0 para Moisés. No fundo eles sabem, eu estou fugindo da tradição, eu estou fugindo dos conceitos do meu povo, mas eu tenho que arcar com as consequências. Vamos orar? Eu quero que você se preocupe com isso. Quem sou eu? E por que eu estou aqui? A hora que você matar essa charada, o seu ministério vai deslanchar, a sua profissão vai deslanchar, a sua realização como pessoa e como família, porque vai tirar um peso. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos no Teu nome e com um propósito muito especial, de, à luz da Tua palavra, reafirmarmos aquilo que a Tua palavra já diz, que somos Teus filhos, comprados em Cristo Jesus por um precioso preço, por um preço alto, pelo precioso sangue. E que o Senhor nos amou de uma tal maneira, que deu o que o Senhor tinha de melhor. E agora nós somos filhos, agora nós somos herdeiros. Agora nós temos um nome, nós temos uma herança. Agora nós temos uma pátria. Agora nós temos um destino, nós temos um reino. Não somos qualquer um. E não vamos para qualquer lugar, não estamos perdidos. Nós temos um Espírito Santo, que é Deus e que habita em nós, para nos guiar a toda a verdade. E Ele nos livra das astutas ciladas do diabo, que quer implantar uma mensagem mentirosa, uma mensagem falsa, que eu não sou amado, que eu não sou querido, que eu não tenho importância, que eu não tenho valor, que eu sou um erro, que eu sou engano. Não é verdade. Deus me ama, Deus me criou com um plano muito específico, muito especial. Deus acreditou em mim, me buscou lá no pecado, me lavou, me purificou, me deu um novo nome, vai me buscar, tem um lugar para mim nas mansões celestiais. Eu não sou um zero à esquerda.
Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Não somos mais escravos do pecado, nem do diabo. Somos servos de Deus. Nessa noite, Senhor, nós pedimos ao Espírito Santo para nos ajudar a quebrar todo o conceito falso sobre quem somos. Mesmo que os nossos pais e familiares falaram horrores, mas o que o Senhor diz, o que a tua palavra diz, é totalmente diferente. E nós escolhemos ficar com a tua palavra. Mesmo que as pessoas digam que eu não sou importante ou especial, o Senhor me tornou alguém especial. Obrigado, Senhor, pelo valor que cada um dos teus filhos aqui tem. E obrigado por dar a eles a oportunidade de conhecer a salvação completa, toda a redenção disponível em Cristo Jesus. Obrigado por dar a eles o Espírito Santo, que não só visita, mas mora e responde às orações e guia os seus corações e produz neles frutos de glorificação para o teu nome. Senhor, eu abençoo esta igreja, eu abençoo o ministério do pastor Anderson, o ministério local, todas as pessoas, todos os líderes. Abençoo cada pessoa que participa, os visitantes, os novos que estão chegando. Ó Deus, para que essa igreja cumpra o papel dela, cumpra o propósito dela, que cada um de nós aqui venhamos a cumprir em tempo aquilo que o Senhor determinou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Uma coisa, só para fechar, uma coisa muito marcante que eu acho na vida de Israel, é que ele, no final da vida, depois desse dia aqui, um dia ele mandou chamar os filhos todos, e falou, eu quero abençoar vocês e dar a bênção de cada um. E ele sentou na cama, e orou por cada um, impôs as mãos sobre cada um, e profetizou o futuro deles na Palestina, na terra deles, até falou sobre o Messias que haveria de vir, e terminou de abençoar, colocou os pés na cama, deitou, e expirou. Ele tinha noção precisa até da hora de morrer. Né? Fez tudo o que tinha que fazer, só colocou os pés na cama e deitou e partiu. Então é uma pessoa que viveu dentro do propósito de Deus, experimentou o propósito de Deus e cumpriu o propósito de Deus. É muito triste quando alguém parte com a tarefa inacabada, com coisas para fazer. Né? Não importa quanto tempo Deus nos dê, o importante é fazer o que tínhamos que fazer dentro do tempo que Ele nos deu para fazer. É isso que importa. Amém? Deus abençoe. Querido, fica de pé em nome de Jesus. O pastor falando sobre essa noção de bênção, que é tão preciosa. Eu me lembrei de uma parada, de uma fita, como diz os adolescentes, que um casal chegou e foi conversar com o pastor Márcio Valadão, lá de Belo Horizonte, pedindo para apresentar o filho. Ele perguntou como é que é o nome do menino. Ele ouviu o nome do menino, aí ele se voltou para a igreja e disse, irmãos, quando forem escolher nomes para os filhos, há tantos nomes bonitos. Davi, o amado do Senhor. E ele começou a falar vários nomes bíblicos. Depois que ele terminou, ele falou, então agora nós vamos apresentar o Michael Jackson. Chega perto da pessoa da sua família que está aqui nessa noite. Já que a palavra falou a respeito de bênção, vamos abençoar. Ser esposa, abençoa o seu marido. É esse aí mesmo. Amém? Abençoe a vida dele. Você que é esposa,
Abençoe o seu esposo. Você que já tem filhos, abençoe seu filho, a sua filha, declarando palavras de bênção sobre a vida deles, desde aqui, depois em casa hoje, faça isso. Amém? Levante a sua voz e ore ao Senhor, em nome de Jesus.